Deus esteja sobre você. Estou feliz por estar aqui com você novamente e principalmente com o Espírito Santo e com Jesus. Louvo a Deus pela sua vida. Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo vai falar com você, porque o que nós vamos refletir aqui não é minha palavra, mas é a palavra do Senhor. E estou feliz porque você decidiu fazer essa série, assistir essa série sobre oração. Oração é conversar com o Pai, e o Pai fica muito feliz quando um filho dele se volta para conversar com ele. Então, essa sua iniciativa de aprender um pouco mais já está alegrando o coração do Pai. Vamos orar agora para que o Espírito Santo fale com você. Fecha seus olhos. Senhor, eu te louvo, Pai, pelo meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo agora. Peço que a unção do Senhor venha nesse lugar de gravação, na transmissão e no lugar onde essa palavra está chegando. Peço que anjos especiais estejam cuidando, Senhor, para que essa palavra não caia no vazio, mas seja fator de nutrição espiritual para a vida dessa pessoa. Fala, Senhor, com poder e autoridade para cada um de nós, com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Esse é o episódio 2 da série Levante-se e Ore. Eu sou a pastora Ana Ribeiro, terapeuta familiar sistêmica, ministra de cura interior e libertação. Já fui diretora, já fui líder de grupos de intercessão, inclusive participei de muita intercessão estratégica. Mas essa série é voltada para a oração. Por que falar com Deus e como falar com Ele, né? Obviamente você acaba sendo um intercessor também, mas o foco aqui é entendermos alguns mecanismos da oração para que a sua oração seja cada dia mais eficaz. Esse episódio 2 eu começo com uma pergunta para você. É necessário orar? Responda com sinceridade. Durante uns anos, lá na minha adolescência, eu ouvi de alguém dizer assim, olha, Deus já sabe tudo que você precisa, já sabe tudo o que vai acontecer com você, já sabe o que é melhor para você e sabe o que você tem que fazer? Você só tem que agradecer. E eu peguei aquele conceito para mim, durante um bom tempo eu não pedia nada para Deus, mas eu só agradecia porque eu entendia que ele já estava trabalhando a meu favor. Só que aí a gente vai estudando a palavra de Deus e a gente vai vendo que não é bem assim. O Senhor se alegra e se agrada quando a gente se aproxima dele para falarmos das nossas questões interiores, das nossas dúvidas, dos nossos sonhos, projetos, dos nossos desejos. Mesmo ele sabendo o final da história, mas ele quer ouvir você. Então, nós ficamos aqui com a pergunta, é necessário orar? E biblicamente falando, essa resposta só pode ser dada se eu conseguir entender quem é o ser humano aqui no planeta Terra e diante de Deus quem é esse ser humano e por que a oração dessa pessoa é importante. No plano original, Adão era o representante da humanidade, né? Deus planejou todos os seres humanos, para todos os seres humanos, uma posição de autoridade na Terra. Então, nós somos seres de autoridade. O planeta Terra é maravilhoso, a natureza é maravilhosa, amo a natureza, é a parte onde eu mais me inspiro para as minhas reflexões, meus pensamentos, mas nós não somos iguais às coisas pertinentes à natureza, né? Nós somos uma criação diferenciada. O Senhor colocou no ser humano, lá em Adão, e a partir de Adão em nós, autoridade sobre todo ser criado aqui no planeta. Por isso que não é muito correto nós chamarmos a Terra de Mãe Terra, porque ela não é a nossa mãe. Nós temos um Pai, que é Deus, e o planeta Terra está aí para que a vida humana
seja possível no formato que ela é hoje, e também nós estamos aqui para fazer o planeta Terra funcionar bem. Não vou discutir histórias de meio ambiente, né, preservação do meio ambiente. Todo cristão tem por obrigação trabalhar pela causa da preservação do meio ambiente. Não porque está na moda, não porque as calotas de gelo do Polo Norte estão se derretendo, mas porque desde o princípio o Senhor deixou você e eu aqui nessa terra para nós administrarmos tudo que existe aqui. Lá em Gênesis 1, 26, 28, diz assim: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então aqui já há comissão, já há um propósito do que o ser humano aqui na terra deve fazer, né? Então, povoar a terra e dominar, subjuguem a terra, ou seja, seja o chefe, cuide desse planeta, está na sua mão. E realmente dentro do ser humano veio essa semente plantada por Deus de conquistas, né? O homem não nasceu com asas, mas ele consegue voar. Ele não nasceu com aquelas guerras barbatanas, não pode viver dentro da água, mas ele aprendeu um jeito que pode ficar dentro da água e surgem então os submarinos. Não existe nada que o homem não consiga. Aparece um deserto, um lugar assim que aparentemente é inóspito, não dá certo nada ali para se plantar, pois o homem consegue cavar um poço, consegue pensar um processo de irrigação e levar flores para o deserto, que é o que aconteceu lá no deserto de Negev, em Israel. Parece que não existe nada que o ser humano não possa fazer nesse planeta, não é? Os animais também, acaba que eles servem ao homem, né? Com a pele, com a carne, até mesmo com os ossos, lá no período histórico bem remoto, eram utensílios de cozinha, até armas também, não é? Então a gente vai vendo que o ser humano realmente está debaixo de uma comissão e essa comissão o Senhor fez valer. O Senhor respeita, inclusive, a autoridade do ser humano aqui na Terra. Por isso você tem que prestar muita atenção nas suas atitudes. E é por isso que eu disse que o cristão ele tem que prestar muita atenção no cuidado com o meio ambiente, porque é uma responsabilidade muito grande de cuidar desta terra. Lá em Salmo 8, 3 a 8, também tem um versículo que fala assim: Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, algumas bíblias falam do que os anjos, né? E o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tu puseste. Todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Aqui o salmista falando, como assim? O ser humano, o Senhor que é tão grandioso, que fez lua, fez estrela, fez anjos e seres celestiais, por que o Senhor se importa tanto com um simples humano? E o Senhor deu nas mãos desse humano autoridade perante toda a criação, né? Foi Deus quem criou todas as coisas. Uma coisa importante de lembrar: você tem autoridade, mas você não é o criador, ok? Quem pode criar mundos, quem pode fazer as coisas do nada
é só Deus. Por que eu coloco isso aqui? Porque hoje nós temos algumas correntes de pensamento que colocam o ser humano como um Deus. E costumam até usar uma frase: desperte o Deus que há dentro de você. Não, você vai ser humano aqui na Terra, vai ser humano quando for para o céu, você não vai virar querubim, não vai virar anjo. Sabe aquela história quando morre uma criança, fala, virou anjinho? Não, ela é uma criança que lá no céu provavelmente ela vai chegar na idade adulta. Ela não vai virar um anjo. Nós somos seres criados, porém diferenciados do resto da criação por conta dessa autoridade que Deus colocou nos nossos ombros. O ser humano, em outras palavras, lendo esses textos, nós podemos entender que o ser humano é o representante de Deus aqui na Terra. Toda a criação olha para o ser humano e fala: esse não é igual a nós, tem alguma coisa diferente, né? No Salmo 8:6, o verbo dominar indica que Adão e nós, seus descendentes, foi comissionado a ser o governador do planeta. Ele era o mediador ou representante de Deus. O que significa ser representante? É aquele que reapresenta alguém. É como se Adão estivesse aqui para mostrar para toda a natureza e os seres criados quem é Deus. Olha, eu estou aqui representando Deus. Aquele que exibe a imagem e réplica de alguém. Lembra o que estava escrito em Gênesis? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Somos parecidos com Deus, né? Imagem e semelhança. Não somos deuses, somos semelhantes a Ele. O representante é aquele que fala e age com autoridade da parte de. Se você é um embaixador, você vai numa embaixada de algum país, naquela embaixada você tem a autoridade do país o qual você representa. Então é isso que Deus fez com Adão. Adão foi comissionado por Deus, por isso que ele falava e pensava ou decidia fazer, havia autoridade, porque Deus o havia comissionado. Também o representante é considerado substituto ou agente de. Então, Adão era agente de Deus. Existem 3 maneiras para a gente entender essa autoridade e esse papel do ser humano aqui na Terra. Podemos entendê-lo como mordomos ou administradores dos bens do Pai. O mordomo é aquele que administra a casa, né? Que administra tudo que tem numa casa, inclusive todos os criados, empregados, as contas, o que precisa, ele cuida da despensa. E é isso que está em 1 Pedro 4,10. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros. A palavra despenseiros aqui é o sinônimo de mordomos. Mordomo é um termo mais moderno. Da multiforme graça de Deus. Também a Bíblia nos mostra como embaixadores de Deus. Lá em 2 Coríntios 5:20 diz: de sorte que somos embaixadores de Cristo, embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Ou seja, eu sou embaixador de Deus aqui na Terra. Eu estou representando um reino que não é daqui, é o reino celestial. E eu tenho autoridade justamente porque eu fui nomeado embaixador, né? Também lá em João 20:21 nos compara com pessoas que foram enviadas por Deus. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, somos mordomos, embaixadores e pessoas enviadas ou comissionadas. Também acontece aqui uma coisa que nós chamamos de direito de propriedade. Quando Deus deixa o planeta Terra na mão de Adão, havia um direito de propriedade sobre a Terra. Deus também não abandonou o seu direito de propriedade sobre a Terra continua sendo de Deus, mas atribuiu à humanidade a responsabilidade de governá-la. É interessante que quando acontece alguma catástrofe, a primeira coisa que as pessoas fazem é perguntar onde está Deus. Só que a primeira coisa que fizeram foi dar as costas para Deus e não governaram nada
de acordo com os princípios de Deus. E quando vem a catástrofe, colocam a culpa em Deus. Você acha isso justo ou certo? Salmo 115, 16 diz assim: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Adão era o guarda de Deus sobre a terra. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Gênesis 2,15. A palavra guardar significa zelar, proteger. Adão era o guarda de Deus sobre a terra. Lá em Salmo 8,5, tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. A palavra glória aqui significa pesado ou importante. Isso quer dizer que Adão carregava o peso da autoridade de ser representante de Deus e de ser o responsável sobre a terra. Já já você vai entender por que eu estou enfatizando essa parte. Adão era parecido com Deus. Lá em Gênesis 1, 26, 27, já lemos. A palavra semelhante significa comparável a Deus. A palavra imagem traz o conceito de sombra. Quando o restante da criação viu Adão, pensou que fosse o próprio Deus, mas era apenas um homem. É como se fôssemos a sombra de Deus aqui. Há uma transmissão de autoridade. A autoridade que Deus outorgou para Adão poderia ser transferida para outros seres, poderia ser transferida como foi para a continuação da espécie humana, né? Ao ouvirem Satanás travestido de serpente, que foi quando caíram em tentação, o ser humano deu a ele, a Satanás, autoridade sobre o planeta. Foi isso que aconteceu. Eles obedeceram à voz de Satanás e perderam a autoridade, né? Foram expulsos do jardim. Esse fato torna-se claro quando lemos Lucas 4, 6 e 7, passagem em que Satanás tenta Jesus lá no deserto. Jesus estava começando o ministério dele, ele foi para o deserto e ali Satanás aparece, oferecendo a ele o mundo, né? Se você prostrado me adorares, tudo isso aqui é meu e eu posso te dar. Por que Satanás podia ter essa ousadia de falar isso? Porque o próprio Adão deu na mão dele tudo que tinha aqui no planeta. Desde a queda do Adão, as coisas aqui no planeta saíram dos eixos. A terra começou a produzir ervas daninhas, né? Complicou a alimentação, a violência entrou, as bactérias, os vírus, as doenças entraram, as catástrofes naturais entraram. Antes da queda, o planeta Terra funcionava perfeitamente e não havia sangue derramado, não havia violência. Tudo começou a desandar a partir do momento que Adão saiu da posição de autoridade dele e entregou nas mãos de Satanás. Aí vem Jesus, que é chamado segundo Adão, lá em 1 Coríntios 15, 45 a 57. Depois você abre sua Bíblia, leia o texto inteiro. Aqui a gente não dá tempo, né? A ideia é fazer vídeos curtos. Então, você leia depois 1 Coríntios 15, 45 e 57, Paulo fazendo um paralelo entre Adão e Jesus, considerado segundo Adão. Desde o início, o propósito de Deus era que o planeta fosse governado pelo homem, mas com a queda, o Senhor trouxe Jesus, o Adão incorruptível, o próprio Deus encarnado, tornando-se participante da raça humana. Para quê? Para resgatar a terra das mãos do inimigo, para resgatar a autoridade que te foi roubada. Os seres humanos eram para ser sempre a ligação da autoridade e atividade de Deus aqui na Terra. Há uma parceria entre você e Deus, sabia disso? E é aqui que eu estou chegando na resposta da pergunta: é necessário orar? Deus te vê como um parceiro, porque você tem autoridade aqui no planeta Terra. Depois da queda, a nossa autoridade ficou comprometida, mas com o nome de Jesus, essa autoridade é restabelecida. Temos alguns exemplos de parceria. 1 Reis 18, 41, 45, tempo de seca, a chuva só veio depois que Elias começou a orar. Elias, e lá em Tiago 5, 17 e 18 diz assim: Elias era humano como nós
ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Ora, se Deus quisesse mandar chuva, não teria mandado, mas Deus conta com você numa parceria, e o que ele faz é responder às suas orações. Então, ore pedindo exatamente aquilo que você quer, que você acha justo, que você acha correto, porque o Senhor ouve as orações e o Senhor traz dos céus as liberações, porque ele respeita a autoridade que você tem nesse planeta. A promessa se cumpriu a partir do envolvimento do homem com os planos de Deus através da oração. Lá em Daniel 9, 2 e 3 diz assim: no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso, me voltei para o Senhor. Ele se voltou em oração para o Senhor Deus, com orações e súplicas em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Daniel teve o discernimento que era a hora do cativeiro babilônico acabar e eles voltarem para Jerusalém. Ia acontecer automático? Não. Deus ouviu a oração de Daniel para fazer as coisas acontecerem. A letra está um pouquinho difícil aqui para eu ler. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Daniel 10, 12. Então, Deus espera a sua oração para começar a agir a seu favor. Lá em Ezequiel 22, 30 a 31 diz assim: procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra para que eu não a destruísse, mas não encontrei nenhum só. Por isso derramarei a minha ira sobre eles e os consumirei com o meu grande furor. Sofrerão as consequências de tudo o que eles fizeram. Palavra do soberano Senhor. Deus anunciando que haveria exílio, que haveria destruição, mas antes dessa destruição o Senhor procurou alguém que ficasse na brecha, que ficasse orando e intercedendo. Deus espera nossas orações para pôr em prática os seus planos. O plano de Deus para a sua família, para a sua vida, não é de destruição, é de bênção. Ele está esperando que você abra a boca e comece a orar a favor dos teus familiares, dos teus amigos, a favor da sua própria vida, aqueles planos que você tem, aqueles sonhos e projetos que você tem, aqueles desejos que você tem. O Senhor só está esperando a sua oração para Ele enviar os anjos e Ele começar a trabalhar em seu favor, porque o que Ele quer é o seu bem. Reflita sobre esses versículos. Mateus 6, 10, 11. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Mateus 9, 38. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. E 2 Tessalonicenses 3, 1. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a hora merecida, como aconteceu entre vocês. Então, irmãos, reflita sobre esses versículos e baseado nesses versículos expostos, eu deixo uma pergunta para você. Será que Deus faria você gastar tempo pedindo algo que já iria acontecer de qualquer forma? Será? Envie a sua resposta nos comentários e reflita sobre esses versículos. Se você é alguém que acha que oração não é importante ou não é necessária, porque Deus sabe todas as coisas, vai ser necessário você ler a palavra de Deus, meditar esses versículos e você vai ver que os grandes acontecimentos surgiram nos momentos que alguém estava orando fervorosamente para que tais coisas acontecessem. Deus está esperando que você abra sua boca e você interceda e ore a favor das causas que você sente que estão paradas, que são impossíveis, que são difíceis. Deus vai ouvir a sua oração, em nome de Jesus. Leia o meu livro, Fontes para o Equilíbrio Emocional,
para você saber o que significa ter comunhão com o Pai, paternidade de Deus, e você tem livre acesso para orar ao Pai. Esse estudo está aqui, a referência bibliográfica foi baseado num curso que eu fiz com o querido pastor Robério Alves, um homem de Deus muito inspirado. E eu deixo aqui essa última palavra, Isaías 62, 6 e 7. Coloquei sentinelas em seus muros, ó Jerusalém. Coloquei sentinelas em seus muros, ó, diga aí o seu nome, ó Ana Ribeiro. Jamais descansarão dia e noite. Vocês que clamam pelo Senhor, não se entreguem ao repouso, não parem de orar. E não lhe concedam descanso, não deixem os ouvidos de Deus descansarem, até que ele estabeleça Jerusalém e faça dela o louvor da terra. Até que ele estabeleça os planos dele na sua vida, continue a orar. E lembre-se de uma coisa, santidade e poder caminham juntos. Em nome de Jesus. Um beijo no coração e até a próxima semana com Jesus sempre.